O que realmente separa as pessoas que alcançam seus objetivos daquelas que passam anos apenas começando e desistindo. Não é somente talento, inteligência, sorte ou motivação. A diferença está na capacidade de continuar fazendo o que precisa ser feito quando o entusiasmo desaparece. Os resultados demoram e ninguém está observando. Muitas pessoas sabem exatamente o que deveriam mudar. Conhecem a importância de estudar, cuidar da saúde, organizar as finanças, desenvolver uma habilidade ou construir um projeto. Mesmo assim, continuam adiando. Esperam sentir mais vontade, encontrar o momento perfeito ou receber alguma garantia de que o esforço dará certo. Enquanto esperam, o tempo avança e os mesmos hábitos permanecem. A disciplina muda esse destino porque transforma a intenção em ação constante. Ela não exige perfeição, rigidez ou esforço extremo todos os dias. Exige uma decisão clara. Cumprir o que foi estabelecido, mesmo quando a emoção não ajuda. Cada pequena ação repetida fortalece o caráter, aumenta a confiança em si e aproxima resultados que pareciam distantes. O sucesso não costuma nascer de um único momento extraordinário. Ele é construído por escolhas comuns realizadas com uma constância incomum. Entender esse princípio é o primeiro passo para deixar de depender da motivação e começar a criar uma vida guiada por compromisso, direção e disciplina. Capítulo 1. A dívida invisível consigo mesmo. Essa dívida é perigosa porque não aparece em extratos. Ela se acumula na maneira como você pensa sobre si. Depois de muitas promessas rompidas, uma nova decisão já nasce acompanhada de desconfiança. Você planeja começar na segunda-feira, mas uma voz interna sabe que provavelmente desistirá na quarta. Compra um curso, organiza um caderno, monta um cronograma e sente entusiasmo. Porém, existe uma dúvida silenciosa. Será que desta vez vai durar? O problema não é falta de informação, é a ausência de provas recentes de que você consegue permanecer. Muita gente chama isso de preguiça, quando na verdade está vivendo uma crise de credibilidade pessoal. A pessoa sabe o que fazer, compreende por que deveria agir e até deseja o resultado, mas não acredita completamente que será capaz de sustentar o processo. Por essa razão, busca métodos novos, aplicativos diferentes, frases mais fortes e planos cada vez mais sofisticados. A esperança é encontrar uma técnica tão estimulante que elimine a necessidade de disciplina. Nenhuma ferramenta, entretanto, consegue substituir uma palavra interna sem valor. O primeiro passo não é exigir mais de si. Antes de aumentar a meta, convém observar onde a confiança foi perdida. Em quais situações você costuma prometer demais? Que tipo de desconforto faz o acordo ser renegociado? O que acontece minutos antes de abandonar uma tarefa importante? Talvez o gatilho seja cansaço, medo de não fazer bem, excesso de opções ou a simples vontade de escapar de algo monótono. Dar nome ao padrão impede que ele continue parecendo um defeito misterioso de personalidade. Existe uma diferença importante entre falhar numa tentativa e abandonar a si mesmo. A falha faz parte de qualquer processo real. Um dia pode sair errado, uma doença pode interromper a rotina, uma urgência familiar pode exigir mudança de planos. O abandono acontece quando um desvio é transformado em autorização para desaparecer. Você perde uma manhã e conclui que a semana acabou, gasta mais do que pretendia e decide que não sabe cuidar de dinheiro. Falta um treino e passa 2 meses longe do movimento. O episódio isolado não destrói o caminho. A interpretação dramática é que costuma fazer lo. Disciplina começa quando você separa identidade de desempenho. Cometer um erro não o torna incapaz. Sentir preguiça não significa ser preguiçoso. Ter medo não prova que deve parar. Emoções descrevem um estado passageiro, não emitem ordens. Quando essa distinção fica clara, surge espaço para uma resposta diferente. Reconhecer o que aconteceu, ajustar o plano e retornar sem transformar o retorno num grande evento. O retorno rápido é uma das formas mais poderosas de disciplina. Pessoas consistentes não são aquelas que jamais saem do caminho. São as que percebem o desvio antes que ele vire endereço.
Em vez de esperar uma segunda-feira simbólica, retomam na próxima oportunidade concreta. Se amanhã foi perdida, usam 20 minutos à tarde. Caso a semana tenha sido confusa, reorganizam o dia seguinte. O compromisso permanece vivo porque não depende de perfeição. Para reconstruir a confiança, reduza o tamanho da promessa e aumente a seriedade com que a cumpre. Uma meta pequena honrada vale mais do que um plano grandioso abandonado. Ler 5 páginas todos os dias pode parecer pouco, mas cada sessão concluída envia uma mensagem clara. Eu faço o que digo. Caminhar 15 minutos talvez não transforme o corpo em uma semana, porém, muda a relação com a ação. Guardar uma quantia modesta de forma regular não resolve toda a vida financeira, mas cria uma identidade de cuidado. No começo, o resultado mais importante não está fora. Ele aparece no modo como você passa a se perceber. Após algumas semanas de compromissos realistas, a voz desconfiada perde força. Planos deixam de soar como fantasias. Sua mente começa a aceitar que decisões podem sobreviver ao entusiasmo inicial. Essa mudança é discreta, mas altera tudo o que vem depois. Porque grandes construções exigem uma pessoa capaz de acreditar na continuidade do próprio esforço. A dívida invisível não é paga com culpa. Culpa prolongada consome energia e mantém o olhar preso ao passado. O pagamento acontece por meio de evidências novas. Hoje você cumpre uma tarefa simples. Amanhã, repete. Quando falhar, retorna. Aos poucos, cada ação correta substitui uma lembrança de abandono por uma prova de presença. Não é preciso convencer-se com discursos. Basta criar fatos. Capítulo 2. O conforto que ensina a desistir. Quase toda desistência começa com uma recompensa. Você adia uma tarefa difícil e sente alívio. Cancela um compromisso consigo e, por alguns minutos, a tensão diminui. Escolhe uma distração, em vez do esforço, e recebe prazer imediato. O cérebro aprende depressa com esse contraste. Agir exige energia. Escapar oferece conforto. Se o padrão se repete, a fuga deixa de ser exceção e se torna resposta automática diante de qualquer desconforto. Por isso, a falta de disciplina não pode ser entendida apenas como ausência de força. Muitas vezes, ela é um hábito de alívio. A pessoa não está escolhendo conscientemente destruir o futuro, apenas tenta reduzir uma sensação desagradável no presente. Um relatório provoca insegurança, então ela abre uma rede social. A conversa necessária desperta medo, por isso inventa tarefas menores. O treino parece cansativo, e o sofá oferece uma solução rápida. Cada escape funciona no curto prazo, o que torna o ciclo sedutor. O preço aparece depois. A tarefa continua esperando, a conversa fica mais difícil e o corpo perde disposição. Além disso, surge uma camada de culpa que aumenta o desconforto original. Na próxima tentativa, você não enfrenta apenas a atividade, também precisa lidar com a memória de ter fugido antes. Desse modo, o que era uma pequena resistência se transforma num peso emocional maior. A procrastinação cria justamente as condições que tornam a ação futura mais penosa. A saída começa quando você deixa de tratar desconforto como sinal de perigo. Nem toda tensão precisa ser eliminada. Algumas sensações indicam apenas que está saindo de um comportamento conhecido. O início de um estudo concentrado pode parecer inquietante, porque a mente está acostumada a estímulos rápidos. Organizar as finanças talvez gere ansiedade, já que os números obrigam a encarar escolhas antigas. Dizer não a um pedido inadequado pode provocar culpa, mesmo sendo a atitude correta. Sentir algo difícil não significa estar fazendo algo errado. Disciplina exige tolerância ao intervalo entre vontade e recompensa. Ao fazer o que importa, muitas vezes o prazer não vem no começo. Primeiro há esforço, repetição e uma impressão de lentidão. A satisfação aparece depois, quando a tarefa avança, a habilidade melhora ou a consciência fica em paz. Quem precisa receber uma recompensa imediata por cada ação permanece vulnerável às opções mais fáceis, porque quase sempre elas pagam primeiro e cobram depois. Uma maneira prática de interromper o ciclo é diminuir a distância entre o desconforto e o primeiro movimento. Não pense em terminar o projeto. Abra o arquivo e escreva a primeira frase. Em vez de imaginar uma hora de exercício,
Vista a roupa e faça o aquecimento. Caso precise organizar uma dívida, comece reunindo os valores. O primeiro movimento reduz a ameaça criada pela antecipação. Muitas tarefas parecem insuportáveis enquanto existem apenas na imaginação. Também ajuda a criar uma pausa consciente antes de ceder ao impulso. Quando surgir vontade de abandonar, não discuta com ela por muito tempo. Observe o que está acontecendo e espere alguns minutos antes de decidir. Pergunte qual sensação está tentando evitar. Talvez seja tédio, medo de fracassar, vergonha de começar pequeno ou irritação por não dominar algo de imediato. Ao identificar o desconforto, você deixa de ser conduzido por ele sem perceber. Essa pausa não tem a função de produzir motivação. Serve para recuperar escolha. Entre o impulso e a ação, existe um espaço curto, quase sempre ignorado. Nele, você pode repetir o comportamento antigo ou iniciar outro. Quanto mais vezes escolhe permanecer por mais 5 minutos, maior fica sua capacidade de atravessar a resistência sem obedecer. LA. É importante não transformar disciplina numa busca de sofrimento. O objetivo não consiste em escolher sempre o caminho mais duro, como se dificuldade fosse prova de valor. Algumas tarefas precisam ser simplificadas, delegadas ou removidas. Um método ineficiente merece ajuste. A rotina deve respeitar limites físicos e responsabilidades reais. A diferença está em adaptar o caminho para continuar avançando, não em usar qualquer incômodo como justificativa para abandonar o destino. Conforto também pode ser saudável. Descansar, brincar, conversar e parar são partes necessárias de uma vida sustentável. O problema surge quando o descanso deixa de restaurar e passa a esconder. Uma pausa consciente termina com mais presença. A fuga prolongada termina com peso. Depois de repousar de verdade, você sente capacidade de retornar. Após horas de distração usada como anestesia, geralmente sobra cansaço e arrependimento. Aprender essa diferença muda a relação com o prazer. Em vez de consumir conforto como resposta automática, você o utiliza com intenção. Termina uma etapa e descansa. Define um horário para encerrar o trabalho. Escolhe entretenimento sem precisar mentir para si. A disciplina deixa de parecer inimiga da liberdade, pois começa a proteger a liberdade de escolher sem ser escravo de cada impulso. A vida que você deseja não será construída sem desconforto. Haverá dias de dúvida, tarefas repetitivas, conversas incômodas e resultados atrasados. Contudo, o desconforto não precisa comandar a direção. Quando aprende a permanecer alguns minutos além do impulso de fugir, descobre uma força menos dramática e muito mais útil do que a coragem momentânea, a capacidade de continuar presente. Capítulo 3. Motivação é visita, disciplina é endereço. A motivação tem grande poder de iniciar movimentos. Uma conversa, um vídeo, uma perda ou uma oportunidade podem despertar energia suficiente para mudar planos antigos. Nesse estado, tudo parece possível. Você enxerga o futuro com nitidez, prepara materiais, anuncia decisões e acredita que a intensidade do momento continuará. O erro não está em aproveitar esse impulso, está em construir uma vida que só funciona enquanto ele permanece. Emoções variam porque respondem ao sono, ao ambiente, às notícias, às relações e a dezenas de fatores que não controlamos completamente. Um dia começa com disposição, outro chega pesado. Às vezes uma tarefa parece cheia de sentido, mas na semana seguinte se torna comum. Caso a ação dependa de sentir-se inspirado, qualquer alteração interna pode suspender o caminho. A pessoa não tem um plano, tem uma negociação diária com o humor. Disciplina surge quando certas decisões são tomadas antes da emoção. Você define o que será feito, em qual momento e qual versão mínima será mantida nos dias difíceis. Ao chegar a hora, não pergunta se está com vontade, verifica apenas se existe algum impedimento real. Essa postura reduz o desgaste das escolhas repetidas. A energia que antes era gasta debatendo consigo pode ser usada na tarefa. Isso não significa agir como máquina. Estados físicos e emocionais merecem atenção. Uma noite sem dormir pode exigir redução de intensidade. Uma fase de luto muda a capacidade disponível,
Doença, sobrecarga e crises reais pedem cuidado. Disciplina madura não ignora a informação. Interpreta-a sem permitir que toda a sensação se transforme em ordem de desistência. Ajusta o volume, preservando a direção. A motivação costuma voltar depois que o movimento começa. Ao sentar para escrever, a mente entra aos poucos no assunto. Nos primeiros minutos de caminhada, o corpo ainda protesta, mas logo encontra ritmo. Quando você organiza uma pequena parte do espaço, a clareza aumenta e facilita o restante. Ação gera evidência de progresso. Progresso desperta interesse. Esperar vontade para agir inverte uma sequência que, na prática, funciona melhor ao contrário. Uma rotina confiável precisa de menos heroísmo e mais previsibilidade. Escolher sempre o mesmo horário para uma atividade importante reduz o número de decisões. Deixar materiais preparados elimina atrito. Definir um lugar específico ajuda o cérebro a reconhecer o contexto. Pequenos sinais externos podem conduzir o comportamento quando o entusiasmo não aparece. A constância se torna mais simples porque o ambiente participa do compromisso. Outro elemento decisivo é a clareza. Metas vagas dependem de motivação porque não indicam o próximo passo. Melhorar de vida não informa o que fazer às 7 da manhã. Estudar 30 minutos para a certificação produz uma ação observável. Cuidar da saúde permite infinitas interpretações. Caminhar após o almoço reduz a ambiguidade. Quanto mais concreta a tarefa, menor o espaço para desculpas elegantes. Muitas pessoas criam planos baseados no melhor dia possível. Imaginam que terão tempo, energia e concentração máximos. Quando a realidade comum chega, o sistema desmorona. Uma rotina disciplinada deve caber na vida verdadeira, inclusive nas semanas menos organizadas. Se só funciona em condições perfeitas, não é um sistema, é um cenário ideal. Por essa razão, convém pensar em 3 níveis de execução. Em dias bons, você realiza a versão completa. Nas jornadas comuns, mantém o padrão previsto. Quando tudo aperta, protege um mínimo que preserve o vínculo. Um estudante pode passar 2 horas no conteúdo quando há espaço, cumprir 40 minutos na rotina normal e revisar 10 minutos num dia caótico. O mínimo não substitui o trabalho profundo, mas impede que a identidade seja interrompida. A diferença entre flexibilidade e auto-engano está na honestidade. Reduzir uma tarefa por necessidade real mantém a continuidade. Escolher sempre a versão mínima para evitar esforço esvazia o processo. Você saberá distinguir as 2 situações observando o padrão, não um episódio. Se a exceção virou regra, será necessário revisar prioridades, remover obstáculos ou encarar a resistência que está sendo disfarçada. Também é útil reservar a motivação para aquilo que ela faz melhor. Lembrar o sentido. Em momentos de dúvida, retorne à razão pela qual começou. Não use esse motivo como frase decorativa, mas como critério. Que mudança concreta espera construir? O que continuará igual se nada for feito? Quem será beneficiado por sua consistência? Um propósito claro não elimina o cansaço, porém torna o desconforto inteligível. Com o tempo, a disciplina reduz a necessidade de grandes impulsos. O comportamento passa a ter uma casa. Existe um horário, um gesto inicial, um padrão mínimo e uma razão. A ação deixa de depender de visitas emocionais inesperadas. Quando a motivação aparece, ela é bem-vinda e pode ampliar o esforço. Quando vai embora, o caminho continua aberto, porque você finalmente construiu um endereço para aquilo que importa. Capítulo 4. A palavra que volta a ter peso. A confiança em si não é uma opinião positiva. Ela é uma conclusão construída a partir do próprio histórico. Quando você se vê cumprindo compromissos, começa a acreditar que pode contar consigo. Ao observar uma sequência de abandonos, a mente chega à conclusão oposta. Por isso, tentar recuperar segurança, apenas com pensamentos animadores, costuma produzir pouco efeito. A identidade precisa de provas. Essas provas não precisam ser grandiosas. Na verdade, começar com promessas menores costuma ser mais eficaz. Quem perdeu credibilidade pessoal frequentemente reage criando uma meta extrema. Acordar 2 horas mais cedo, treinar todos os dias, eliminar várias despesas de uma vez,
produzir sem pausa. O plano parece poderoso porque oferece uma sensação rápida de renovação. Poucos dias depois, porém, a realidade cobra um nível de energia que não foi construído. O fracasso confirma a antiga desconfiança. Uma reconstrução sólida segue lógica diferente. Você escolhe um compromisso pequeno o bastante para ser cumprido e importante o bastante para ter sentido. Define claramente quando começa e como termina. Depois, trata esse acordo com respeito. Se decidiu ler 10 páginas antes de dormir, não transforma a tarefa em 50 para provar força. Caso tenha estabelecido guardar uma quantia no dia do pagamento, faz a transferência antes que outras vontades ocupem o dinheiro. A meta inicial serve menos para impressionar e mais para criar estabilidade. Também convém limitar o número de mudanças simultâneas. Muitas promessas competindo entre si aumentam a chance de quebra. A pessoa quer reorganizar o sono, a alimentação, os estudos, as finanças e a casa na mesma semana. Cada área exige decisões novas e a fadiga cresce rapidamente. Escolher um compromisso central permite concentrar atenção até que o comportamento fique mais natural. Depois, outro pode ser acrescentado. O registro ajuda porque transforma esforço invisível em evidência. Marcar num calendário os dias cumpridos, anotar o tempo dedicado ou registrar a quantia guardada oferece uma visão concreta da continuidade. Esse recurso não deve virar obsessão, serve apenas para impedir que a mente desvalorize o que está sendo construído. Em fases sem resultados externos, a sequência mostra que o processo permanece vivo. Mais importante do que manter uma série perfeita é desenvolver um protocolo de retorno. Antes de começar, decida o que fará quando falhar. Talvez a regra seja nunca perder 2 vezes seguidas. Talvez você retome na próxima janela disponível, sem compensações exageradas. Essa preparação reduz o drama do erro. Em vez de interpretar uma quebra como prova de incapacidade, você a trata como situação prevista que exige resposta específica. Cumprir a palavra também envolve parar de fazer promessas impulsivas. Dizer sim para tudo enfraquece a disciplina, porque a agenda passa a conter compromissos incompatíveis. Antes de aceitar uma tarefa, avalie tempo, energia e prioridade. Uma resposta honesta protege sua credibilidade melhor do que um entusiasmo que mais tarde vira atraso. Respeitar a própria palavra começa no momento em que ela é dada. Há promessas que precisam ser encerradas. Metas antigas podem perder sentido, projetos podem revelar-se inviáveis e caminhos podem deixar de combinar com seus valores. Abandonar conscientemente não é o mesmo que fugir. A decisão madura analisa custos, aprendizados e alternativas. Depois, fecha o ciclo sem manter uma culpa indefinida. Disciplina não obriga você a carregar para sempre tudo o que um dia começou. Exige apenas que não use mudança de direção como nome elegante para medo recorrente. Com o passar das semanas, algo muda na maneira como você fala consigo. Frases como "eu nunca consigo" perdem precisão. Surgem lembranças recentes de tarefas concluídas, manhãs em que levantou apesar do cansaço e escolhas feitas com intenção. A confiança cresce porque já não depende de imaginação. Existe uma história nova sendo escrita. Essa história também altera a postura diante de objetivos maiores. Um projeto longo deixa de parecer uma montanha inteira e passa a ser visto como uma sequência de compromissos diários. Você não precisa garantir hoje que conseguirá atravessar todos os meses. Precisa apenas honrar o próximo passo e continuar renovando essa decisão. A palavra ganha peso por repetição, não por intensidade. Talvez ninguém perceba essa transformação no início. O mundo costuma notar resultados tardios, não o momento em que uma pessoa recupera a própria lealdade. Entretanto, é ali que o futuro muda de direção. Quando você volta a acreditar no que diz a si mesmo, planos deixam de ser desejos frágeis. Tornam-se acordos acompanhados por alguém que aprendeu a permanecer. Capítulo 5. O preço acumulado do adiamento. Adiar parece barato porque a cobrança não chega no mesmo dia. Uma decisão importante é empurrada para a semana seguinte e nada desaba. O curso continua disponível. O corpo ainda responde. A conversa pode esperar e a oportunidade talvez permaneça aberta.
Essa ausência de consequência imediata cria a impressão de que o tempo perdido não tem peso. Só mais tarde as parcelas se tornam visíveis. O primeiro custo é prático. Uma tarefa simples cresce quando não é enfrentada. Pequenas pendências ocupam espaço mental, atrasam outras decisões e exigem energia para serem lembradas. Uma organização financeira ignorada pode virar juros. Um cuidado de saúde postergado pode exigir intervenção maior. Um projeto que caberia em etapas tranquilas passa a depender de esforço urgente. O adiamento transforma trabalho administrável em crise. Existe ainda um custo emocional. Cada pendência aberta emite um ruído de fundo. Mesmo durante o descanso, uma parte da mente sabe que algo importante está sendo evitado. Isso reduz a qualidade da pausa, porque o corpo para enquanto a consciência permanece em alerta. A pessoa procura mais distração para não sentir a tensão, mas volta dela ainda mais cansada. Quanto mais foge, menos descansa. O preço mais profundo, porém, aparece na identidade. Ao adiar repetidamente o que considera importante, você ensina a si mesmo que prioridades declaradas não comandam escolhas reais. O discurso afirma que saúde, família, estudo ou liberdade financeira importam. O calendário conta outra história. Essa distância entre valores e comportamento produz um desconforto difícil de nomear. Por fora, a vida funciona. Por dentro, existe a sensação de estar se afastando de quem gostaria de ser. Muitas pessoas esperam uma dor intensa para mudar. Enquanto a situação parece suportável, continuam negociando. O emprego não realiza, mas paga as contas. O corpo perdeu energia, porém, ainda permite cumprir obrigações. A relação está distante, embora não haja uma crise aberta. A mediocridade confortável é perigosa, justamente porque não provoca urgência suficiente. Ela oferece motivos para permanecer e frustrações que nunca desaparecem. Para enxergar o custo real, projete o padrão, não o dia. Uma noite de distração talvez seja irrelevante. 300 noites semelhantes formam uma vida. Uma pequena compra impulsiva não destrói o orçamento, mas o hábito mensal pode consumir a reserva que daria liberdade. Faltar a uma conversa não define uma relação. Evitar todas as conversas difíceis cria distância. A direção fica clara quando você multiplica a escolha. Esse exercício não deve alimentar medo. Serve para devolver proporção. O presente costuma favorecer o conforto porque mostra apenas o esforço de agir. O futuro revela o preço de não agir. Quando os dois lados são considerados, a decisão fica mais honesta. Você percebe que permanecer também custa. Não existe escolha neutra. Ou paga o preço da disciplina, ou arca com o preço acumulado do adiamento. O preço da disciplina é conhecido. Envolve acordar em determinados horários, recusar algumas distrações, tolerar aprendizagem lenta e organizar recursos. Já o custo da desistência é incerto e costuma crescer. Pode aparecer como arrependimento, dependência, perda de oportunidade ou baixa confiança. Uma dor constrói capacidade, a outra reduz possibilidades. Ainda assim, não é útil viver imaginando tudo o que já poderia ter sido feito. O passado só tem valor quando ajuda a escolher melhor agora. Anos de adiamento não são recuperados com punição, mas uma nova direção pode começar num dia comum. O tempo restante não precisa pagar pelos erros antigos. Ele pode ser usado para interromper o padrão. Escolha uma pendência que simbolize essa mudança. Não a mais grandiosa, mas aquela que permanece tempo suficiente para roubar energia. Marque a consulta, abra a planilha, envie a mensagem, organize a primeira etapa. A ação talvez leve poucos minutos. Seu efeito psicológico será maior porque transforma algo difuso em movimento. Quando uma pendência é concluída, você sente mais do que alívio. Recupera espaço. A mente deixa de carregar uma decisão suspensa e a energia antes usada para evitar pode servir para construir. Esse ganho explica por que a disciplina, embora exija esforço, tende a tornar a vida mais leve. Ela reduz dívidas invisíveis antes que se tornem emergências. O tempo continuará avançando sem perguntar se você está pronto. Essa verdade não precisa ser ameaçadora. Pode ser libertadora.
Já que os dias passarão de qualquer maneira, vale permitir que deixem algo além de cansaço. Uma pequena construção repetida atravessa os meses e retorna em forma de capacidade, autonomia e respeito por si. O adiamento também se acumula. A diferença é que apenas um desses caminhos produz um futuro que você reconhecerá como seu. Capítulo 6. O mínimo que não se negocia. Grandes metas costumam fracassar nos dias comuns. Quando tudo está bem, quase qualquer plano parece possível. O problema surge numa terça-feira cansativa, numa semana cheia ou numa fase em que a novidade desapareceu. Nesses momentos, a disciplina precisa de uma forma concreta. Intenções abstratas não resistem à pressão. Padrões mínimos. Sim, o mínimo não negociável é a menor ação capaz de manter vivo o compromisso. Ele precisa ser simples, claro e ligado ao objetivo real. Para quem escreve, pode ser produzir um parágrafo, no estudo revisar 10 minutos, na saúde, caminhar ao redor do quarteirão, em finanças, registrar os gastos do dia. A função não é gerar o resultado completo, é impedir que a relação com a prática seja interrompida. Muita gente despreza ações pequenas porque compara o esforço de hoje com o resultado final. 10 minutos parecem insignificantes diante de uma formação longa. Uma economia modesta parece inútil diante de uma grande dívida. O raciocínio ignora o efeito principal do mínimo: preservar a continuidade e reduzir a dificuldade de retorno. Quando o hábito não morre, a versão completa fica mais próxima. Para definir seu padrão, comece pelo comportamento, não pelo desejo. Ter sucesso não pode ser executado. Trabalhar 40 minutos no projeto antes de abrir mensagens pode. A ação precisa estar sob seu controle. Você não decide quantos clientes responderão, mas decide quantos contatos fará. Não controla a velocidade com que o corpo mudará, porém pode escolher o treino e a alimentação de hoje. Disciplina se fortalece quando é vinculada ao processo, não a resultados imprevisíveis. O momento também deve ser claro. Uma tarefa sem horário vive à espera de um espaço que raramente aparece. Escolher uma janela específica aumenta a chance de execução. Não é necessário organizar cada minuto do dia, mas aquilo que realmente importa merece lugar no calendário. Caso uma prioridade dependa apenas do tempo que sobrar, outras demandas sempre parecerão mais urgentes. Em seguida, reduza o atrito. Prepare a roupa na noite anterior, deixe o livro visível, bloqueie notificações, organize documentos ou automatize a transferência. Cada obstáculo pequeno oferece uma oportunidade de desistência. Um ambiente bem desenhado não elimina a responsabilidade, torna a decisão correta mais fácil de repetir. A disciplina mais inteligente não testa a força de vontade a todo instante. Também convém definir o começo, com precisão. Muitas tarefas assustam porque parecem grandes demais. Um ritual inicial curto ajuda a atravessar essa barreira. Sentar, abrir o arquivo e escrever a data pode iniciar o trabalho. Calçar o tênis e sair pela porta pode iniciar a caminhada. O gesto deve ser simples o bastante para não exigir debate. Depois que o movimento começa, continuar costuma ficar menos difícil. Nos dias bons, faça mais. O mínimo é uma rede de segurança, não um teto. Quando houver energia e espaço, aprofunde o estudo, amplie o treino, avance no projeto. A regra existe para proteger a constância em condições ruins, não para justificar esforço reduzido permanentemente. Avalie a semana inteira para perceber se está construindo ou apenas marcando presença. Um padrão sustentável também inclui encerramento. Trabalhar sem limite pode parecer disciplinado, mas tende a produzir exaustão e aversão. Defina quando a tarefa termina e permita que o descanso seja legítimo. A mente coopera melhor quando sabe que o esforço tem contorno. A regularidade nasce mais facilmente de sessões que podem ser repetidas do que de explosões que exigem recuperação longa. Quando houver falha, não tente pagar a dívida com excesso. Dormir pouco para compensar um dia improdutivo, treinar até se machucar ou cortar gastos essenciais para corrigir uma compra impulsiva cria novos problemas. Retome o padrão normal. A disciplina busca continuidade, não penitência.
Uma correção equilibrada ensina responsabilidade sem transformar erro em castigo. Ao final de cada semana, observe 3 pontos: o que facilitou, o que atrapalhou e qual ajuste tornará a próxima repetição mais provável. Essa revisão evita 2 extremos. De um lado, a rigidez que insiste num método ruim, de outro, a impulsividade que muda de plano sempre que aparece desconforto. O objetivo permanece, enquanto a estratégia amadurece. Depois de algum tempo, o mínimo não negociável deixa de parecer pequeno. Ele se torna uma fronteira. Abaixo dela, você não aceita viver, porque sabe o que acontece quando começa a abandonar a própria palavra. Acima dela, existe liberdade para crescer no ritmo possível. Essa combinação de firmeza e flexibilidade cria uma disciplina capaz de atravessar fases diferentes sem desaparecer. Capítulo 7. A disciplina que aparece na vida real. É fácil admirar a disciplina como ideia e difícil reconhecê-la nas escolhas menos vistosas. Ela não vive apenas em agendas impecáveis, treinos intensos ou jornadas de trabalho prolongadas. Aparece quando você encerra uma tarefa no horário combinado, guarda dinheiro antes de gastar, escuta alguém sem olhar o telefone e recusa um compromisso que destruiria a semana. Sua forma muda conforme a área, mas o princípio permanece: fazer o que protege o essencial, mesmo quando outra opção oferece prazer mais rápido. No trabalho, disciplina não significa estar ocupado o tempo inteiro. Muitas pessoas usam movimento para evitar prioridade. Respondem mensagens, reorganizam arquivos, participam de reuniões e terminam o dia exaustas, sem avançar naquilo que poderia mudar o resultado. O comportamento disciplinado começa pela distinção entre urgência e importância. Antes que o ruído externo ocupe a manhã, reserve atenção para a tarefa de maior valor. Nem sempre será a mais agradável, porém costuma ser aquela que exige pensamento, coragem ou criação. A qualidade do foco importa tanto quanto o tempo. 2 horas interrompidas por notificações podem render menos que 40 minutos de presença. Proteger uma janela de concentração é uma forma concreta de respeito ao próprio objetivo. Fechar abas, silenciar alertas e avisar que ficará indisponível por um período curto não é isolamento, é administração da atenção. Quem entrega a concentração a qualquer estímulo perde a capacidade de escolher o que merece profundidade. Nas finanças, disciplina aparece antes da compra. O momento decisivo não ocorre quando a fatura chega, mas quando o desejo tenta se apresentar como necessidade. Criar um intervalo entre vontade e gasto permite que a escolha seja examinada. Pergunte se aquilo resolve um problema real, se cabe no plano, e qual objetivo será atrasado. Não se trata de negar todo o prazer. Significa impedir que impulsos pequenos decidam o destino de recursos que deveriam servir à sua liberdade. Guardar primeiro e gastar, depois muda a lógica. Mesmo uma quantia modesta separada regularmente estabelece prioridade. O valor pode crescer conforme a renda e as circunstâncias, porém o hábito de reservar precisa nascer antes da abundância. Esperar sobrar costuma falhar porque as despesas se expandem até ocupar o espaço disponível. A disciplina financeira cria o espaço antes que ele seja tomado. No cuidado com o corpo, constância vale mais do que violência. Rotinas extremas produzem entusiasmo rápido e, muitas vezes, uma relação instável com a saúde. Movimento adequado, sono possível, alimentação consciente e acompanhamento quando necessário parecem menos impressionantes, mas podem ser repetidos. O corpo não é um inimigo a ser dominado, é a base que sustenta todos os outros compromissos. Ignorar seus sinais em nome de produtividade cobra um preço que nenhuma agenda consegue esconder. As relações também exigem disciplina. Amar alguém não garante atenção de qualidade. Intenção sem presença se transforma em distância. Cumprir horários, ouvir antes de responder, falar a verdade sem crueldade e manter limites são comportamentos repetidos. Uma relação não se fortalece apenas em momentos especiais. Cresce nas pequenas confirmações de que a outra pessoa pode confiar em você. Dizer não faz parte dessa maturidade. Toda vez que aceita algo incompatível com seus valores, um compromisso importante perde espaço.
A dificuldade costuma vir do desejo de não decepcionar. No entanto, um sim dado por culpa frequentemente produz atraso, irritação ou presença incompleta. Uma recusa clara pode ser mais respeitosa do que uma aceitação que você não conseguirá honrar. Existe ainda a disciplina da recuperação. Depois de um dia exigente, o corpo e a mente precisam retornar a um estado em que possam funcionar amanhã. Descansar com intenção, preparar o sono e criar momentos sem estímulo não são luxos reservados para quando tudo estiver resolvido. São partes do sistema. Uma pessoa constantemente esgotada fica mais vulnerável a impulsos, conflitos e decisões ruins. Nenhuma área deve ser transformada em competição contra as outras. Um projeto profissional que destrói saúde e vínculos talvez entregue um resultado e cobre vários. Da mesma forma, buscar equilíbrio perfeito pode virar desculpa para não assumir períodos de esforço concentrado. A disciplina madura observa a estação da vida. Em certos momentos, uma área exigirá mais energia. O cuidado está em tornar essa escolha consciente, temporária e compatível com aquilo que você não aceita perder. A vida real nunca fica completamente organizada. Haverá imprevistos, necessidades alheias, contas, atrasos e emoções. Por isso, disciplina não é executar um plano sem interferências. É saber o que preservar quando o plano sofre interferência. Talvez você reduza o treino, mas não abandone o movimento. Pode adiar uma etapa do projeto sem desaparecer dele. Em uma semana difícil, talvez a casa não fique perfeita, porém o essencial continua cuidado. Quando o princípio chega às situações comuns, ele deixa de ser uma imagem admirável e se torna caráter. A pessoa disciplinada não é reconhecida pelo quanto sofre, mas pelo modo como protege compromissos importantes, sem precisar anunciá-los. O sucesso começa a ganhar forma nesse terreno cotidiano, onde decisões pequenas mantêm alinhadas a palavra, a atenção e a vida. Capítulo 8. O vale sem aplausos. Todo processo longo atravessa uma fase em que o esforço parece maior do que a resposta. No início, a novidade oferece energia. Pequenas melhoras surgem rápido, e cada avanço confirma que a decisão foi correta. Depois, o ritmo muda, o aprendizado desacelera, o corpo se adapta, o projeto encontra obstáculos e os resultados deixam de impressionar. Você continua trabalhando, mas já não recebe a mesma recompensa emocional. Esse período é perigoso porque parece vazio. A mente interpreta a ausência de novidade como ausência de progresso. Começa então a procurar sinais externos, números maiores, elogios, dinheiro, reconhecimento ou mudanças visíveis. Quando eles não aparecem, surge a dúvida. Talvez o método esteja errado. Talvez você não tenha talento. Talvez seja melhor tentar outra coisa. Nem sempre essas perguntas são inúteis, porém costumam aparecer justamente quando a repetição começa a exigir maturidade. Há progresso que não pode ser visto imediatamente. Durante semanas de estudo, conexões estão sendo formadas antes que a habilidade pareça natural. Num negócio, contatos, reputação e entendimento do mercado podem se acumular antes da receita. No corpo, capacidade e coordenação mudam antes da aparência. Em qualquer prática, a identidade se fortalece toda vez que você permanece. O silêncio externo não significa que nada está acontecendo. Isso não quer dizer que todo esforço dará resultado apenas porque foi repetido. Persistir num método inadequado não transforma erro em acerto. A disciplina precisa de verificação. Em intervalos definidos, observe dados, qualidade e retorno. Pergunte se a ação escolhida realmente conduz ao objetivo, se a execução está melhorando e quais sinais intermediários podem ser medidos. O segredo é revisar com calma, não abandonar por ansiedade. Uma pessoa que aprende um idioma pode não perceber fluência rápida, mas consegue medir horas de contato, textos compreendidos e conversas realizadas. Quem desenvolve um projeto pode acompanhar entregas, testes e respostas recebidas, em vez de julgar tudo pelo resultado final. Indicadores de processo mostram se o caminho está sendo percorrido. Eles não substituem o destino, porém impedem que a falta de recompensa imediata apague o trabalho real. Também é necessário aceitar o tédio.
repetição raramente mantém o brilho do começo. Uma habilidade cresce porque os fundamentos são praticados depois que deixaram de ser interessantes. O profissional revisa detalhes, o músico repete escalas, o atleta retorna aos movimentos básicos, o escritor reescreve. O tédio não é prova de que o objetivo perdeu valor. Muitas vezes indica apenas que a prática saiu do campo da novidade e entrou no campo da construção. Nesse vale, a comparação se torna especialmente destrutiva. Ao ver o resultado de outra pessoa, você não enxerga o tempo, os recursos, as tentativas ou o ponto de partida. Compara o seu processo invisível à parte mais visível da trajetória alheia. A consequência é uma sensação artificial de atraso. Use referências para aprender, não para emitir uma sentença sobre seu valor. A necessidade de aplauso também merece atenção. Reconhecimento é agradável e pode abrir portas, mas não deve ser o combustível principal. Quando cada esforço precisa ser validado, sua continuidade fica nas mãos de pessoas que talvez não compreendam o que está sendo construído. Algumas fases importantes serão solitárias. Você precisará agir sem garantias e continuar sem testemunhas. Uma maneira de atravessar esse período é aproximar a atenção da tarefa. Em vez de pensar diariamente em quanto falta, concentre-se no padrão de hoje. Faça a sessão, complete a etapa, encerre o horário e retorne amanhã. A mente sofre quando tenta carregar de uma vez todo o caminho restante. O presente oferece uma unidade de trabalho possível. Outra prática útil consiste em registrar aprendizados, não apenas resultados. Ao final de uma semana, anote o que ficou mais claro, qual erro deixou de se repetir e que ajuste foi descoberto. Esse registro revela movimento onde antes havia apenas impaciência. Mesmo quando a meta ainda está distante, você percebe que já não é a mesma pessoa que começou. Há momentos em que será necessário mudar a estratégia. Faça isso porque as evidências apontam uma direção melhor, não porque o silêncio feriu seu orgulho. Adaptar-se preserva o objetivo. Trocar compulsivamente de caminho evita a profundidade. A diferença está na qualidade da decisão. Uma nasce da análise, a outra busca alívio. O vale sem aplausos filtra compromissos frágeis. Não porque o universo esteja testando você, mas porque qualquer construção relevante contém períodos de retorno lento. Quem depende apenas de emoção, procura outra novidade. Quem desenvolveu disciplina aprende a trabalhar com sinais discretos, corrige o método e permanece. Mais tarde, quando o resultado se torna visível, muitos o chamam de repentino. Você saberá que ele começou muito antes, nos dias em que nada parecia acontecer. Capítulo 9. Cair sem se abandonar. Uma rotina pode ser interrompida por escolhas ruins, mas também por acontecimentos que ninguém planejou. Doença, mudança, perda, excesso de trabalho ou uma crise familiar alteram a energia disponível. A maneira como você responde a essas rupturas determina se elas serão pausas ou novos padrões. Disciplina não se revela apenas na capacidade de manter. Aparece também na habilidade de recomeçar sem violência. O erro comum é transformar uma queda em identidade. Depois de alguns dias fora do plano, a pessoa diz que voltou a ser quem era. Essa frase apaga todo o caminho anterior e concede ao episódio um poder que ele não possui. Um comportamento repetido durante meses não desaparece porque uma semana foi difícil. Pode enfraquecer, mas continua acessível. O retorno começa quando você descreve o fato com precisão. Houve uma interrupção, não uma sentença. A vergonha prolonga o afastamento. Ela faz você evitar o lugar, a tarefa ou as pessoas que lembram o compromisso quebrado. Quanto mais tempo passa, maior parece a distância até o padrão anterior. Por isso, o primeiro retorno deve ser simples. Não espere recuperar imediatamente o ritmo máximo. Volte à menor versão que restabeleça contato. Abra o material, caminhe por alguns minutos, organize a próxima etapa. O objetivo inicial é reaparecer. Também convém investigar a causa sem procurar desculpas. Talvez a meta estivesse alta demais, o horário fosse incompatível ou o ambiente favorecesse distrações. Pode ser que o cansaço acumulado tenha sido ignorado até virar colapso.
Em outros casos, a razão será menos confortável. Você cedeu repetidamente ao impulso porque não quis atravessar uma fase monótona. Honestidade permite corrigir. Julgamento apenas aumenta o peso. Uma boa análise pergunta o que estava sob seu controle e o que não estava. Se houve imprevisto real, ajuste capacidade e expectativas. Quando o problema veio de decisões evitáveis, crie uma barreira concreta para impedir repetição. Talvez seja necessário bloquear um aplicativo, preparar refeições, recusar compromissos ou pedir ajuda. Arrependimento sem mudança de sistema costuma produzir a mesma queda. Recomeçar não exige recuperar tudo o que foi perdido. A tentativa de compensar pode causar nova ruptura. Quem ficou uma semana sem estudar não precisa atravessar a madrugada. Depois de um mês sem exercício, não deve agir como se o corpo estivesse no mesmo ponto. A dívida imaginária leva a excessos. Excessos geram dor e aversão. Retomar com regularidade é mais importante do que pagar o passado. A rigidez confunde consistência com repetição idêntica. Uma disciplina viva adapta intensidade, formato e horário. Se uma lesão impede correr, talvez seja possível seguir orientação e trabalhar outra capacidade. Caso a rotina de trabalho mude, o estudo pode ocupar uma janela diferente. O compromisso não está preso a uma única forma. Preservar o destino pode exigir abandonar um método que funcionou em outra fase. Há, contudo, um limite para a adaptação. Mudar tudo sempre que surge incômodo transforma a flexibilidade em fuga. Para evitar esse auto-engano, estabeleça um período mínimo de teste para cada estratégia, salvo quando houver risco ou evidência clara de erro. Dê tempo suficiente para que o método mostre seus efeitos. Depois, revise. Essa regra impede que a ansiedade seja confundida com inteligência. Outro cuidado consiste em não fazer do retorno um espetáculo. Anunciar uma grande volta pode gerar a mesma euforia do começo e repetir o ciclo antigo. Recomeços sólidos são discretos. Você retoma a hora, cumpre o mínimo e deixa que a sequência fale. A energia é investida na prática, não na imagem de quem está mudando. Perdoar-se não significa aliviar toda a responsabilidade. Significa abandonar a punição que impede reparo. Você pode reconhecer que escolheu mal, aceitar a consequência e ainda tratar-se como alguém capaz de aprender. Uma voz interna cruel talvez pareça exigente, mas frequentemente produz medo e paralisia. Firmeza verdadeira combina clareza com respeito. Ao retornar depois de uma queda, você ganha uma confiança diferente. Antes, talvez acreditasse que só conseguiria avançar se nada desse errado. Agora sabe que pode perder ritmo e reconstruir. Essa certeza torna o caminho menos frágil. A vida não precisa cooperar perfeitamente para que o compromisso sobreviva. O sucesso de longo prazo não pertence a quem mantém uma linha sem falhas. Pertence a quem reduz o tempo entre o desvio e o retorno. Cada recomeço consciente enfraquece a antiga tendência de desaparecer. Aos poucos, cair deixa de ser sinônimo de fracasso. Torna-se uma parte administrável de qualquer jornada humana, incapaz de decidir onde ela terminará. Capítulo 10. Proteger o que importa. Não basta decidir. Toda decisão importante precisa de proteção, porque será disputada por urgências, convites, notificações e hábitos antigos, sem fronteiras claras. A prioridade vira apenas uma preferência que cede ao primeiro estímulo mais ruidoso. Disciplina inclui construir condições para que o essencial não dependa de uma batalha contínua. A atenção é um recurso limitado. Cada interrupção deixa um resíduo que acompanha você quando tenta retornar. Por isso, manter o telefone ao alcance enquanto realiza um trabalho profundo não é um detalhe neutro. A simples possibilidade de checar mensagens cria pequenas negociações. Colocar o aparelho longe, silenciar alertas ou usar períodos sem acesso reduz a quantidade de decisões necessárias. Não se trata de demonizar a tecnologia, mas de impedir que ferramentas escolham por você. O ambiente também comunica expectativas. Uma mesa tomada por objetos, materiais difíceis de encontrar ou alimentos impulsivos, sempre visíveis, aumentam atrito. Organizar o espaço não substitui o esforço,
porém diminui obstáculos previsíveis. Deixe perto aquilo que deseja repetir e longe o que costuma interromper. A mudança parece simples porque é simples. Justamente por isso funciona com frequência. Pessoas ao redor influenciam padrões. Alguns vínculos apoiam seu crescimento, enquanto outros tratam qualquer mudança como rejeição. Talvez seja necessário explicar que certos horários ficarão protegidos ou que algumas escolhas financeiras mudaram. Nem todos compreenderão. Ainda assim, uma vida guiada pelo medo de desagradar termina organizada pelas prioridades alheias. Limites não precisam ser agressivos. Podem ser ditos com clareza e cumpridos sem longas justificativas. Nesse horário não consigo. Esse gasto não cabe agora. Ou preciso encerrar para descansar. São frases simples. O desconforto inicial costuma ser menor do que o ressentimento de aceitar algo que destrói um compromisso importante. Proteger o essencial exige ainda reconhecer momentos de maior vulnerabilidade. Cansaço, fome, solidão e estresse reduzem a qualidade das decisões. Não é sensato confiar apenas em força de vontade nessas condições. Prepare respostas antecipadas. Tenha uma refeição possível, um horário de encerramento, uma lista curta do próximo passo e alguém a quem recorrer. A prevenção é uma forma silenciosa de disciplina. Também será preciso escolher o que não fazer. Toda meta ocupa espaço. Acrescentar um projeto sem remover nada transforma a ambição em sobrecarga. Antes de assumir uma nova prioridade, identifique qual atividade perderá tempo. Essa pergunta torna o custo visível. Sem ela, o calendário recebe compromissos que a vida não consegue sustentar. A proteção inclui pausas planejadas. Quando o descanso acontece apenas depois do colapso, ele chega tarde. Reservar momentos de recuperação preserva a qualidade e reduz a busca compulsiva por distrações. Uma rotina sustentável não extrai o máximo de cada dia, produz o suficiente para continuar funcionando amanhã. Haverá épocas em que a proteção falhará. Uma urgência legítima pode ocupar o horário. Alguém pode precisar de você, ou a própria capacidade pode diminuir. Nesses casos, preserve ao menos o vínculo com a prioridade. Faça o mínimo, reagende conscientemente e retorne. O que não deve acontecer é deixar que uma exceção externa se transforme em abandono interno. Ao proteger aquilo que importa, você envia uma mensagem para si e para o mundo. Esta escolha tem valor. Com o tempo, as pessoas aprendem seus limites. O ambiente passa a favorecer o comportamento e a mente reduz negociações. A disciplina fica menos dependente de resistência heróica. Torna-se parte da arquitetura da vida. Capítulo 11. Tornar-se alguém em quem você confia. No começo, disciplina parece algo que você faz. Depois de suficiente repetição, passa a descrever quem você está se tornando. Essa mudança não acontece por uma declaração grandiosa. Surge quando ações acumuladas formam um padrão tão consistente que a identidade antiga já não explica seu comportamento. A identidade é uma história que a mente conta, usando evidências disponíveis. Se durante anos você começou e parou, talvez tenha adotado frases como "não sou constante" ou "funciono apenas sob pressão". Essas conclusões parecem fatos, mas são interpretações de um histórico. Um novo histórico permite outra narrativa. Cada vez que você cumpre um acordo, oferece material para reescrever a história. Não é necessário esperar sentir-se disciplinado para agir como alguém disciplinado. A identidade segue o comportamento com atraso. Primeiro, você executa pequenas escolhas que parecem artificiais. Depois, elas se tornam familiares. Em certo momento, abandonar começa a causar mais estranheza do que continuar. Aquilo que exigia esforço passa a combinar com a pessoa que você reconhece no espelho. Essa transformação altera padrões, não apenas metas. Quem depende de objetivos isolados costuma voltar ao estado anterior depois da conquista. Estuda até a prova, economiza até a compra, cuida do corpo até atingir um número. Ao concluir, perde direção. Uma identidade oferece continuidade. Você se torna alguém que aprende, administra recursos e cuida da própria energia. Metas continuam úteis, mas deixam de ser o único motivo. Padrões pessoais precisam ser claros.
Eles representam comportamentos que você considera compatíveis com a vida que deseja. Talvez um deles seja não esconder problemas financeiros, não prometer prazos impossíveis ou não passar semanas sem contato com um projeto essencial. O padrão funciona como referência quando a emoção tenta negociar. Ter padrões não significa sentir superioridade. Disciplina não é medida do valor humano. Uma pessoa pode atravessar limitações, doenças ou circunstâncias que tornam certas rotinas impossíveis. O objetivo não é julgar quem vive de modo diferente, mas assumir responsabilidade pelo que está ao seu alcance. Comparação moral transforma crescimento em vaidade. Também é perigoso prender a identidade à produtividade. Você não deixa de ter valor quando descansa, adoece ou produz menos. A disciplina saudável organiza ações, não determina dignidade. Essa distinção protege contra uma vida em que todo momento precisa provar merecimento. É possível ser firme sem transformar-se em próprio carrasco. A confiança madura inclui reconhecer limites. Alguém confiável não promete o impossível, não esconde atrasos e não insiste até quebrar. Comunica mudanças, pede ajuda e ajusta expectativas. Sua palavra tem peso porque foi escolhida com consciência, não porque nunca muda. Com o tempo, decisões antes cansativas ficam mais rápidas. Você não precisa discutir por meia hora se fará o que combinou. A ação parece coerente. O esforço continua existindo, porém, já não ameaça a identidade. Um dia difícil é apenas um dia difícil, não uma prova de que toda a transformação era falsa. Essa segurança produz liberdade. Quando sabe que pode contar consigo, ousa assumir projetos mais longos. Não precisa controlar todas as circunstâncias para começar, pois confia na capacidade de ajustar e retornar. O futuro deixa de depender de uma versão perfeita de você. Pode ser construído pela pessoa real, com limites e firmeza. Tornar-se alguém em quem você confia talvez seja o resultado mais valioso da disciplina. Dinheiro, reconhecimento e conquistas podem variar. A relação interna acompanha todas as fases. Quando sua palavra recupera consistência, você não ganha apenas eficiência. Recupera a sensação de estar do próprio lado. Capítulo 12. Quando o sucesso deixa de ser acaso. Sucesso costuma ser visto como um ponto de chegada, mas sua parte mais decisiva acontece antes de qualquer resultado visível. Ela nasce quando suas escolhas deixam de depender do acaso emocional. Você não espera uma manhã perfeita, uma oportunidade ideal ou uma onda de confiança. Cria condições, executa o necessário e continua ajustando. Isso não garante que tudo dará certo. Existem mercados difíceis, perdas, desigualdades, erros e fatores fora de controle. Disciplina não é uma promessa mágica de recompensa. Ela aumenta a qualidade das decisões, prolonga o esforço útil e permite aprender com realidade. Também reduz o arrependimento de saber que uma possibilidade foi abandonada por falta de presença. O sucesso disciplinado é menos teatral do que a imaginação. Ele pode aparecer como estabilidade financeira, domínio de uma habilidade, saúde possível, um negócio sólido ou uma família que recebe atenção. Em todos esses casos, o resultado é sustentado por comportamentos repetidos depois que a novidade passou. A pessoa madura deixa de perguntar apenas "quando vou conseguir?" e começa a perguntar "que prática torna isso provável?" A primeira questão procura uma data e alimenta a ansiedade. A segunda devolve responsabilidade. Nem todo resultado pode ser previsto, mas um processo pode ser melhorado hoje. Também muda a relação com a velocidade. Crescer rápido pode ser positivo, desde que a estrutura acompanhe. Quando o avanço supera a capacidade, o próprio sucesso cria desordem. Disciplina prepara fundamentos, conhecimento, reserva, saúde, equipe, método e caráter. Assim, a oportunidade encontra alguém capaz de sustentá-la. Há uma força particular em continuar sem urgência desesperada. Você trabalha com seriedade, mas não exige que cada dia prove seu valor. Algumas semanas produzem muito, outras servem para corrigir. O foco permanece na direção. Essa calma não é passividade, é confiança construída por repetição. O tempo começa a favorecer quem permanece. Habilidades acumulam,
relações amadurecem, pequenos investimentos crescem e decisões corretas evitam problemas futuros. Nenhuma dessas mudanças parece extraordinária num único dia. Depois de anos, a diferença se torna difícil de ignorar. O que parecia talento pode ter sido continuidade. Nesse ponto, disciplina já não é uma fase usada para conquistar algo. Torna-se uma forma de cuidar do que foi conquistado e de escolher o próximo passo. Você entende que resultados podem desaparecer se os fundamentos forem abandonados. Por isso, preserva práticas essenciais, mesmo quando não há crise. O sucesso também ganha uma definição mais pessoal. Em vez de copiar a imagem valorizada pelos outros, você pergunta: que vida deseja sustentar? Talvez queira mais autonomia, trabalho com sentido, tempo de qualidade ou segurança para cuidar de quem ama. Sem essa clareza, disciplina pode ser usada para subir uma escada encostada na parede errada. A chave não está em fazer tudo. Está em manter alinhadas poucas coisas importantes por tempo suficiente. Escolher, proteger, executar, revisar e retornar. Esse ciclo parece simples, mas contém a diferença entre desejo e construção. Quem o pratica não controla o destino inteiro. Controla a parte que lhe pertence. Quando essa postura amadurece, o sucesso deixa de parecer um golpe de sorte reservado a pessoas especiais. Passa a ser visto como consequência possível de uma vida em que a palavra tem peso. O desconforto não decide tudo e o tempo recebe ações capazes de se acumular. Você não se torna invencível, torna-se confiável. E alguém confiável pode construir muito mais do que imaginava quando ainda vivia esperando vontade. Talvez você tenha chegado até aqui lembrando de promessas que não cumpriu. Algumas ainda doem, outras foram repetidas tantas vezes que já parecem parte de quem você é. Não use essas lembranças como condenação. Elas apenas mostram onde sua confiança foi ferida e onde uma escolha nova pode começar. Você não precisa transformar toda a vida hoje. Uma revolução grandiosa talvez produza entusiasmo, mas o que reconstrói sua palavra é algo mais simples. Escolher um compromisso concreto e cumpri-lo. Pode ser uma tarefa de 15 minutos, uma conversa adiada, um valor separado ou o primeiro passo de um projeto. O tamanho importa menos do que a honestidade. Quando chegar o desconforto, não o trate como ordem. Observe, ajuste o necessário e permaneça. Caso falhe, retorne, sem esperar uma data simbólica. Cada retorno reduz a força do antigo abandono. Cada ação concluída cria uma prova de que sua decisão pode sobreviver ao humor do dia. Disciplina não promete uma estrada sem cansaço. Oferece algo melhor, a capacidade de não desaparecer de si durante o caminho. A partir daí, o sucesso deixa de ser apenas dinheiro, posição ou reconhecimento. Torna-se a experiência de viver em alinhamento com aquilo que você diz valorizar. Escolha agora a menor ação que confirme essa identidade. Não anuncie, não espere aplauso e não tente compensar todos os anos de uma vez. Faça o que decidiu. Amanhã, repita. Nos dias difíceis, proteja o mínimo. Nas quedas, volte. Ao longo do tempo, as provas se acumularão. Você olhará para trás e perceberá que a mudança não aconteceu numa manhã extraordinária. Nasceu em dias comuns, quando ninguém estava vendo, e ainda assim, você permaneceu. Foi assim que sua palavra recuperou peso. Foi assim que a confiança voltou. E será assim, passo após passo, que a vida que hoje parece distante começará a reconhecer você como a pessoa capaz de sustentar lá.